Kumusta? Ako si Bob na Trent. Nagmamaneho ako sa mga riles. Maaaring maupo sa loob ko ang mga pasahero at maglakbay sa malalayong lugar. Nagdadala rin ako ng mga paninda mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Tara at kilalanin natin ang iba pang mga paraan ng transportasyon. Tignan nyo, mayroong kotse. Kumusta, Bob? Lalabas ako para mag-picnic. Hanggang sa muli, Bob. Mga bata, tignan nyo si letrang K. Nandun siya sa duyan. Bob, pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Si letrang I at letrang J? Oo. Yehey! Hintayin nyo ako. Gusto ko rin sumama. Hello, letrang M. Anong ginagawa mo? Hi, Bob! Uuwi na ako. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hello, letrang U at letrang V. Gusto nyo bang sumama sa akin makipagkita kay letrang W? Oo, makikipagkita rin kami kay letrang W. Tara, putahan natin siya. Hello, letrang W. Hello, Bob. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko. Sina letrang P, V at U. Nakita mo ba sila? Oo. Nakasakay sila sa akin. Bakit hindi mo sila samahan? Yehey! Woohoo! Tignan nyo lahat ng kaibigan natin. Pwede rin ba kami sumama sa kanila, Bob? Oo, letrang X, Y, and Z. Napakasaya! Hanggang sa muli! A mamãe e o papai fizeram um céu estrelado especial no quarto dos gatinhos. E os gatinhos ouviram as histórias do papai sobre os astrogatos e esperaram os sonhos que seriam de outro mundo. Versão brasileira Tecniarte. Foi mesmo incrível ver a Pipa voando bem alto no céu. Ainda mais especial porque os Kitty Cats fizeram juntos. Versão brasileira Tecniarte. Então, os Kitty Cats deixaram uma tampa de garrafa bem brilhante para o passarinho. E graças ao ladrãozinho de penas, eles aprenderam que sempre se deve descobrir todos os fatos de um caso antes de acusar alguém. Principalmente a vovó. Versão brasileira Tecniarte. O jogo do silêncio acabou sendo muito divertido para os Kitty Cats. E não só a mamãe fez uma bandeira bem especial para eles, como permitiu que usassem um lençol como vela do navio. Versão brasileira Tecniarte. Essa é a constelação de peixes. E essa é a constelação dos gatos. Aquelas estrelas são um rabo, estão vendo? Os gatinhos viram que o espaço é tão bonito que dá vontade de ficar olhando para sempre. Todos nós podemos olhar as estrelas e imaginar. Versão brasileira Tecniarte. E o concurso de beleza da Cupcake acabou se tornando uma linda celebração de como todos nós somos cheios de beleza, tanto por dentro quanto por fora. Versão brasileira Tecniarte. Anong ginagawa mo dyan sa itaas, letrang B? Hinahanap kita at nandito ka na! Tignan niyo mga bata, si letrang C. Mayroon yata siyang pupuntahan. Kumusta, Bob? Kumusta, C? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa parke. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin?